Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. A gente vai dividir alguma coisa da palavra de Deus. E eu espero que você entenda que hoje é uma noite diferente, é uma noite que a gente está consagrando ao Senhor alguns irmãos que fazem parte de uma organização aqui da igreja. Nossa igreja, ela é um ministério que esse ano faz 19. Já temos 18 anos e dentro das nossas limitações, a gente tem uma organização, uma forma de se estruturar. O objetivo é, de forma alguma, transformar a igreja em uma organização, em uma empresa que ela é tão engessada, ela é tão elaborada, a ponto de, por conta da sua organização, da sua estrutura, ser rígida naquilo que é o conceito bíblico de uma organização eclesiástica, né? Essa organização que hoje já não é tão valorizada, pelo contrário, há muitas igrejas estão aí sendo mal faladas, criticadas, e de um aspecto geral, o evangelho ou o cristianismo, ele tem caído em descrédito há muito tempo e, infelizmente, com razão, por conta de inúmeros escândalos e corrupção e coisas que não se deveriam fazer e se fazem na igreja. E a gente, infelizmente, se tornou enquanto igreja, nós nos tornamos um grupo de pessoas que, tem gente até que tem vergonha de dizer que vai na igreja, né? Você vai aonde? Não, eu vou ali, né? Porque se falar que vai na igreja, alguém critica, alguém fala mal, alguém reclama, né? Alguém vai acusar e vai dizer, você vai dar dinheiro para o pastor, ou alguma coisa desse nível, né? Então, a igreja ela passa por esse tipo de processo, e essa instituição é uma instituição criada por Deus, organizada por Deus, feita como uma ferramenta nas mãos de Deus, quando Deus ele então estabelece, por exemplo, levitas, pessoas que têm um talento e que querem cantar para Deus, não cantar para a sua sobrevivência, não cantar para fazer da música a sua profissão, mas querem cantar para Deus, e a igreja ela se torna esse local de desenvolvimento desse talento, desse dom, seja cantar, seja tocar, seja falar a própria palavra, seja orar uns pelos outros, e inúmeras características que nós recebemos de Deus para, de fato, servirmos a Deus com aquilo que nós recebemos. Então, a igreja, ela é essa estrutura, e, de alguma forma, nós precisamos nos organizar um pouco, porque se não houver regras, orientações, se não houver uma ordem, as coisas elas não funcionam. Então, a gente precisa ter horário de começar o culto, horário de terminar o culto, a gente precisa ter horário que abre, horário que fecha, né? E temos a quem liga e quem desliga, temos quem apaga e temos quem acende, temos quem abre a porta e quem fecha a porta. E tudo isso precisa ser feito dentro de um ambiente de amor e de serviço, porque senão nos tornaremos uma empresa, ou, como se trata das coisas de Deus, uma religião. A religião é, na verdade, a palavra religião significa ligar um homem a Deus, mas ao longo dos anos isso se tornou um estabelecimento de uma metodologia onde alguém vem e meio que lava a sua consciência do distanciamento de Deus, ou busca as coisas boas que Deus pode oferecer, e se torna uma pessoa religiosa, que vem, tem que dar dinheiro, dá dinheiro, tem que levantar, levanta, tem que levantar a mão, levanta a mão, tem que dizer amém, diga amém. E aí se torna uma pessoa religiosa, que cumpre uma série de ritos e movimentos, e que de alguma forma entendem que isso faz bem, mas no fundo não faz, né? E então ser uma igreja ativa, verdadeira, e que tenha ordem, e que tenha uma organização, sem se transformar numa religião, é desafiador, e a diferença está no amor. No amor, não um amor interesseiro, não um amor que vai ser executado porque ganha alguma coisa, mas no amor que diz respeito a atender ao outro e a servir ao outro. Então, a gente começa a ideia de alguém que serve a Deus como alguém que vai atender a demanda do outro, não segundo aquilo que pode dar, mas segundo aquilo que o outro precisa receber. E aí a gente começa, né, é como um presente, vamos dizer assim, né? Tem gente que gosta de repassar presentes que ganha,
Mas quando eu repasso um presente que eu ganho, eu não estou dando um presente. Porque o presente é aquilo que eu sei que o outro gosta, eu conheço o outro, sei que ele se agrada, que ele se interessa, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não curta aquilo, mesmo que eu não tenha prazer naquilo, mas eu sei que o outro gosta, então eu vou lá e compro aquilo segundo aquilo que ele gosta, ela gosta, né? E dou de presente para ela, e aquilo me custa o deslocamento até um local, ou uma pesquisa na internet, e aí o embrulho que eu faço, e eu presenteio, segundo aquilo que a pessoa quer ganhar, né? Ninguém vai se sentir presenteado se a pessoa, por exemplo, detesta bacalhau, né? E você compra lá um bacalhau, faz um almoço, olha, fiz um almoço especial para você, com a comida que eu mais gosto. Vamos tirar o bacalhau, vamos falar de feijão, né? Você ama a feijoada como todo bom brasileiro, bom carioca que você é. Todos nós gostamos de feijão, não é isso? E aí você prepara aquele feijão gostoso, aí chama o indivíduo, olha, vem aqui que eu fiz um almoço especial para você. Aí a pessoa chega lá, você sabendo que ele não gosta de feijão, e você convida para fazer uma honra ou receber com alegria, e faz o feijão, isso é presente? Não! Então, o serviço a Deus não é o que eu posso dar, nem o que eu quero dar, mas é aquilo que é de interesse da pessoa em receber. É aquilo que a pessoa, ela vai receber porque ela quer, e não o que eu quero dar. Então, isso diz respeito a todo o conceito do serviço a Deus. E para servir a Deus, eu preciso de amor, porque se eu não amar, eu vou servir a Deus por algum outro interesse. Vou servir a Deus porque, na verdade, eu quero servir a mim mesmo. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos úteis, né? E quando nós nos sentimos inúteis, isso tira da gente o prazer ou o privilégio. É uma coisa que acontece com, talvez, alguns idosos, que porque já serviram muito, já fizeram muitas coisas e foram muito úteis, mas agora não tem mais aquela força, aquela habilidade, e não conseguem mais fazer o que faziam antes, eles ficam tristes. Por quê? Eu queria ser útil, mas eu não consigo, eu não tenho mais conta. Quem conversa ou já lida com algum idoso sabe que é assim que funciona. Então, o servir a Deus, ele não tem a ver com eu me sentir útil, tem a ver com eu entender, diante de Deus, uma responsabilidade que não vai me dar nenhum lucro, pelo contrário, vai tirar de mim, para que o outro seja beneficiado. Ou seja, para servir a Deus não pode haver egoísmo. Todos nós temos responsabilidades, todos nós temos compromissos, todos nós temos coisas a fazer. E por que eu vou abrir mão do que eu quero para fazer o que o outro quer? E quando a gente está falando de igreja, ainda piora, porque às vezes o que eu faço com todo o meu carinho, com todo o meu empenho, com todo o meu amor, com toda a minha expectativa de estar atendendo, não vai satisfazer ainda o coração do outro que vai reclamar, né? Vai dizer, a comida está cara, o ar está gelado, a cadeira não está confortável, funciona desse jeito, né? Porque dentro da cultura onde existe o capital, a gente se enquadra como cliente e tem o privilégio de querer ter privilégios. E quando os nossos privilégios não são aceitos, e como tem 259 milhões de igrejas, se essa não está boa para mim, eu vou para outra que atenda a minha demanda, aquilo que eu quero receber. E aí você vai começando a servir a Deus, e depois de um tempo, você cansa. Só não cansa quem ama. Porque se você não amar, você cansa. É como um filho. Pais e mães presentes aqui sabem, né? Você atende a demanda dele o tempo todo. E o teu objetivo é que o teu filho vá, é que o teu filho desenvolva, é que o teu filho tome a vida dele, tome o rumo dele, né? Para que o seu próprio filho... E aí você serve, chega uma hora que você não serve mais, né? Não serve mais para ele, porque agora ele não quer mais o teu serviço. Ele vai embora, aí arruma um marmanjão lá de Fortaleza, aí quer, né, tomar rumo na própria vida, e aí vai, aí a vida que segue. Então, veja, e se você não
E quando a gente tem um filho que nos dá alegria, quando temos um filho que nos dá honra, quando temos um filho que, de alguma forma, reconhece o esforço, o empenho, a dedicação, o carinho, o amor, isso ainda traz algum tipo de, vamos dizer assim, algo mais reconfortante. Mas e quando o teu filho só te explora, só quer o teu dinheiro para usar em drogas, só quer o teu dinheiro para sair com os amigos, só quer o teu dinheiro para poder fazer o que ele quer, te ofende verbalmente, te humilha, então, mais ou menos assim, o relacionamento de alguém que serve a Deus na igreja. Por isso, o fundamento que faz a diferença de um serviço na igreja não é nenhum outro fundamento, exceto o amor. E se não houver amor, a igreja deixa de ser igreja, né? A igreja passa a ser uma instituição, e aí há um serviço a si próprio, há uma religião, e a religião ela não transforma vidas, a religião ela não traz alegria, a religião ela não tira as deficiências da nossa alma, mas Jesus faz isso. O Senhor tem poder para fazer isso. Então o desafio desse ministério, o Ministério Palavra da Verdade, é não ser uma religião, é ser uma igreja, e é ser uma igreja que ama. E mais desafiador do que isso, é convencer pessoas a amar pessoas que não merecem ser amadas, né? Porque nem todo mundo merece ser amado, nem todo mundo merece o meu sacrifício, o meu esforço, o meu acordar mais cedo, o meu sair mais tarde, o meu ficar sorrindo, o meu cumprimento, o meu amor, quando ele não tem reciprocidade. Então, somente aqueles que têm um desprendimento de amor, ou uma compreensão de amor, é que vão ser capazes de, depois de, como eu vi aqui hoje de manhã, né, depois de trabalhar, de servir, daqui a pouco bota uma roupa mais comum e vai cuidar dos banheiros para que no culto da noite, as pessoas que vão chegar, elas possam usar os banheiros que estarão limpos. Não há nenhum demérito no tipo de serviço de lavar banheiro, mas há um esforço e um sacrifício de alguém que fez algo por você, que você nem sabe quem foi e nem sabe quem fez, mas alguém fez. E é esse tipo de movimento que a gente tem tentado manter, pelo menos aqui nessa igreja, o movimento das coisas feitas pelo amor. Então, o que vai levar alguém a trabalhar com amor para a igreja? Existe uma palavra, e agora que eu quero começar, chamada consagração. Né? Consagrar significa tornar sagrado. Ok? Então dar para Deus, para o uso de Deus, para que seja usado a serviço de Deus. Então, aqueles que pretendem trabalhar numa instituição que não visa ou não busca ser uma religião cheia de métodos, mas ainda que tenha uma organização mínima, ainda que tenha uma diretriz a ser seguida, a ser obedecida, mas que essa diretriz ela não de alguma forma, uma obrigação por algum benefício como um emprego, mas é uma obrigação de um sentimento por amor. Essa pessoa que faz esse trabalho vai precisar de consagrar a sua vida a Deus. Consagrar o seu serviço para o uso de Deus. E não espere que pessoas que consagram as suas vidas a Deus sejam pessoas espetaculares, ou sejam pessoas melhores que outras pessoas. Nós estamos falando de uma categoria igual, pessoas. Okay? E eu quero trazer uma frase aqui profética, não, filosófica, profunda para a sua vida. Preste atenção, é profundo. Pessoas são pessoas. Né? Pessoas são pessoas. Porque às vezes vocês têm uma expectativa de que as pessoas que estão na igreja, ou as pessoas que sobem ao púlpito, ou os que pegam o microfone, são algo que é diferente de pessoa. Mas todos os que estão na igreja continuam sendo pessoas, porque, afinal de contas, pessoas são pessoas. Então, a igreja é esse local onde pessoas que servem a pessoas continuam sendo pessoas. Por isso tem, aí sim, uma frase um pouco mais inteligente, que a igreja é o lugar de gente que não sabe fazer direito, faz para quem não merece que seja feito. A igreja é o lugar de gente que não sabe fazer direito, faz para alguém que não merece que seja feito, porque não há um padrão de qualidade no serviço, né? E como é que eu vou mensurar aqui se
de alguma forma, a voz ou o tom. Quanto vale isso? Quanto vale o que a Flávia cantou, o que o Igor cantou? Quanto vale a nota tocada no tempo certo e na hora certa? E quem entende de música sabe que tem algo por trás disso daqui. É difícil, é um treinamento, é um ensaio, é um esforço. Ou quando você vem falar, há um tempo anterior que você concatena as ideias, você organiza as ideias, você pretende tornar aquilo que quer ser falado de uma forma lógica, didática. Quanto vale isso? Se isso for medido em algum tipo de interesse que não seja o amor, acabou igreja, se tornou religião. Acabou o relacionamento que liga Deus ao homem. E o que vai fazer a diferença para que a igreja seja igreja e a igreja não seja uma religião, um local que às vezes tudo funciona, mas não tem a essência e a estrutura que deveria, e, portanto, não libera o que deveria liberar. Então, o que vai fazer a diferença é a consagração. Dar para Deus, para o uso de Deus, para que seja usado a serviço de Deus. E eu quero, então, falar de 3 coisas que nós podemos consagrar. A primeira é a nossa própria vida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9... Está ali, você pode ler aqui na tela. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que é de Deus, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu posso entender que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu, quando consagro a minha vida a Deus, eu começo a agir de uma maneira que eu não tenho mais total propriedade daquilo que eu entendo que é meu. Agora, eu sou, na verdade, um locatário do meu próprio corpo e não um proprietário do meu próprio corpo ou da minha própria vida. Eu já não sou o dono, eu tenho direito ao uso. Eu não sou a pessoa que vai escolher o que quer, mas agora eu pertenço a alguém, e quando eu pertenço a alguém, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho uma função, e isso vai fazer toda a diferença nas decisões da vida, nas escolhas da vida, nas oportunidades que eu vou abrir mão, porque agora eu sou consagrado a Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. E quem decide consagrar-se a Deus é você. Quem decide se vai se tornar uma propriedade de Deus ou não, é você. E isso vem através da confissão da sua vida, a confissão da sua fé, a escolha que você faz para a sua vida. Porque se você está morando numa casa que é alugada, você não pode quebrar aquela parede e fazer uma obra. Você vai precisar primeiro consultar o dono daquela residência, vai ter que ter uma autorização. Eu posso quebrar aquela parede, eu posso derrubar essa parede aqui, eu não quero essa sala tão grande, eu quero fazer um quarto aqui, eu não quero esse quarto aqui, eu quero fazer uma sala tão grande, eu não quero esse banheiro, eu quero mudar tudo. Não, essas mudanças, elas não estão ao seu alcance, você precisa primeiro de uma autorização. Então, quando eu escolho ser propriedade de Deus, eu agora já me preocupo no que eu faço, nas minhas escolhas, nas minhas opções, se estão de acordo com a vontade de Deus e do agrado de Deus. E essa preocupação, ela vai identificar que eu já não pertenço a mim mesmo, porque se eu não sou de ninguém, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E isso vai me trazer de alguma forma, alguma pura impressão de que minha vida é livre e de que eu vivo bem. Só que o que acontece? Como nós não sabemos fazer as coisas certas, do jeito certo, na hora certa, e se a gente fizer do nosso jeito, no fim vai dar errado. E aí a vida ela não vai ser como nós gostaríamos que ela fosse. Mas aqueles que estão associados a Deus e se sentem propriedade de Deus, vão perguntar, vão agir de acordo com a vontade de Deus, e a vida vai funcionar, e a vida vai dar certo, né? E aí a gente vai começando a ver que ser propriedade de Deus vale a pena, mas aí é uma consagração, uma escolha pessoal que você vai precisar fazer, né?
Essa exclusividade, ela causa reações em Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 5, porque a Bíblia fala que quando nós cremos no coração em Deus e confessamos Jesus Cristo com a nossa boca, e isso a gente faz quando a gente perde a vergonha de dizer aquilo que a gente crê, quando a gente perde a vergonha de declarar a nossa fé, quando a gente ama a Deus acima das outras coisas. A Bíblia então diz que acontece uma coisa impressionante: Deus vem morar dentro de nós. E Tiago, capítulo 4, versículo 5 fala, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar dentro de nós tem grandes ciúmes. Então, quando eu consagro a minha vida a Deus, Deus habita dentro do meu coração e Ele me quer para Ele. E agora eu tenho que escolher se eu vou atender ao desejo de Deus ou se eu vou deixar Deus enciumado escolhendo aquilo que Ele não escolheria ou fazendo coisas que Ele não gostaria que eu fizesse. Mas esse é um nível de relacionamento de alguém que escolheu consagrar a sua vida a Deus. E aí você se responda a você mesmo: você escolheu consagrar a sua vida a Deus? Você escolheu entregar a sua vida a Deus? Porque quando você faz isso, o nível de escolhas que você tem, ele vai diminuir agora, ele vai ficar, de alguma forma, cerceado por aquele que lhe possui, por aquele que lhe detém o direito sobre a sua vida, por aquele que diz para você como as coisas têm que ser. E ele quer que você faça exatamente do jeito dele. Ele tem ciúmes de você. Como um homem, uma mulher que tem o seu par, o seu cônjuge, e aí eles têm ciúmes quando alguma atitude do seu parceiro não é adequada segundo a sua própria expectativa. Então, essa questão para o entendimento do relacionamento com Deus, ele fica mais fácil quando a gente entende o nosso relacionamento interpessoal, entre as pessoas. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, não por obrigação, não porque é imposição, não porque se eu não fizer vai dar errado a minha vida, mas porque eu entendi, eu descobri que vale a pena servir a Deus, é bom servir a Deus. Eu já tentei fazer um monte de coisas do meu jeito, não funcionou, deu errado, e ainda que eu tenha conquistado muita coisa, uma infelicidade ainda habita no meu coração. Ao passo que muitos que não têm tudo o que eu tenho, mas porque tem Deus, tem uma felicidade que eu não conquistei. Você entendeu isso, você descobriu isso, então agora, por opção, você vai buscar a Deus. Por opção, você vai fazer o dízimo e a oferta, você vai vir a um culto, você vai ler a Bíblia, você vai acordar domingo de manhã cedo para ir num culto, você vai ouvir uma escola bíblica dominical, você vai mudar, alterar o que você ouve, os lugares que você vai, os locais que você frequenta, as pessoas com quem você anda e ponto. E aí a vida segue, porque você escolheu fazer isso. O evangelho impositivo não é evangelho. O evangelho, ele é algo que vai trabalhar na volição, na vontade. Qualquer que seja o líder religioso que impõe regras, que diz, se você não fizer, o líder que faz isso, que te oprime, se você não fizer, se você não é, ele não está usando aquilo que o próprio Deus usa, que é o seu direito de escolha, o seu direito de vontade, É importante você entender isso, porque quando você está falando de serviço na igreja, você tem que querer. E não querer as coisas do seu jeito, porque elas não vão ser do seu jeito. Elas vão ser de um jeito que a própria igreja estabelece. Então, se você não quiser, você vai acabar se tornando uma pessoa infeliz ou que vai contrariar os interesses da instituição da igreja. E aí você começa a construir a ideia de um relacionamento com Deus, mas também de um relacionamento com o serviço para Deus dentro de uma igreja que não está disposta a se tornar mais uma religião. Na verdade, temos 11 ou 12 religiões e todo o resto são fragmentos, são dissidências, são divisões, são subdivisões dessas crenças. Nós que somos do mundo ocidental, conhecemos mais as religiões ocidentais, mas lá para o Oriente, se você somar todas as religiões da humanidade, temos 11 ou 12 originais, e a partir daí, um número sem fim de religiões que foram se desdobrando. E dentro das próprias religiões, as linhas de
pensamento, né, no meio evangélico a gente chama de denominação. Isso aí, mas na verdade nós somos cristãos. Cristãos são aqueles que creem em Cristo, e os que creem em Cristo têm como objetivo seguir ao seu líder, fazer o que Cristo disse que eu tinha que fazer, né? E isso depende da minha vontade, não é obrigação, é uma escolha. Então, consagrar a minha vida a Deus é entender, eu sou propriedade exclusiva, Deus habita dentro de mim, e Ele tem ciúmes quando eu não faço aquilo que Ele quer, mas já que eu o amo e eu escolhi servi-lo, eu vou tentar entender como um presente o que Ele gosta, o que Ele quer, o que Ele tem interesse, e aí quando eu conheço, eu posso servi-lo e agradá-lo do jeito que Ele quer ser agradado. Esse é o propósito e seria o relacionamento com Deus de uma forma não religiosa, de uma forma que agrade ao coração de Deus. E quando você agrada o coração de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu não preciso ficar procurando as outras coisas. As outras coisas vêm como uma sombra segue quando eu estou indo na direção da luz, né? Ela me segue. Eu não preciso ficar correndo atrás dela. Até que se eu correr atrás dela, eu vou ter que correr e nunca vou alcançar, né? Eu estou indo na direção da luz, essas coisas me seguirão. Então, além de consagrar a minha vida, entender esse ciúme de Deus, eu preciso também entender que quando eu dedico a Deus as minhas escolhas, aquilo que eu faço, isso vai me trazer benefícios. Por quê? Porque Deus é o Deus criador, Deus é o dono de tudo, Deus é o Deus que muita gente já tentou descredenciá-lo, muita gente já tentou falar mal dele, mas absolutamente isso foi capaz de tornar o homem menos conectado a Deus. O homem sabe que Deus existe, o homem sabe que Deus está por perto. A questão agora é render-se a Ele ou não. Porém, quem se rende ao Senhor tem benefícios. Por quê? Porque quando eu estou na casa de alguém que tem muitas coisas boas, eu fui na festa na casa do Igor, da Flávia e do Hugo, uma casa próspera, uma casa abençoada, cheguei lá, tinha comida a todo jeito, né? Por quê? Porque lá eles comem bem. Então, quando eu vou na casa deles, eu já sei que eu vou comer bem, vou comer muito, lá a coisa é boa. Eu não vou na casa deles só para comer, amém, queridos? Mas quando eu vou, eu sei que a coisa vai funcionar. Já se eu for na casa de outros irmãos, eu não vou citar o nome, eu sei que eu vou chegar lá, a coisa já não vai ser tão assim, né? Então, a gente sabe que quando está perto de Deus, que tem muitas coisas boas a oferecer, eu vou ganhar aquelas coisas boas que Deus tem para me dar. É natural dele entregar para mim as coisas dele. É isso que o autor de Provérbios 16:3, eu não sei se foi Salomão ou outro autor, mas está dentro do complexo do livro de Provérbios, fala: consagre ao Senhor tudo o que você faz. E o que vai acontecer? Seus planos serão bem-sucedidos. Quem não quer ter planos bem-sucedidos? Quem não quer fazer a escolha certa? Quem não quer fazer com que, de alguma forma, as coisas que faz sejam boas, se dá bem? Quem não quer? Quem não quer? Quem é que sai para comprar um carro e escolhe qualquer carro e fala, bom, esse carro aqui tá bom. Aí compra aquele carro feliz, esse carro aqui tá bom. Quando sai dali, o carro começa a quebrar, bate máquina, o carro está com a pintura toda desarrumada, o banco rasga. Ninguém quer isso. Quando eu compro um carro, o meu plano é que ele funcione bem. Quando eu caso, o meu sonho é que meu casamento seja um sucesso. Quando eu começo a empreender um negócio, né, o meu desejo, o meu sonho é que aquele negócio seja um sucesso na minha vida. Quando eu tenho filhos, eu quero que aquela criança cresça saudável e seja uma pessoa melhor do que eu. Então, o que a Bíblia diz? Que quando eu entendo Deus nessa dimensão não religiosa, mas numa dimensão de proximidade que o Espírito coloca dentro de mim e que eu entendo que Deus quer que eu escolha as coisas dele, eu fico pensando, bom, mas será que se eu escolher as coisas de Deus, aí Deus me alerta, olha, vai por mim, consagra tudo que você faz e a sua vida vai dar certo, você vai se dar bem. O problema é quando eu busco a Deus só para me dar bem. Ele sabe, né? E aí você acaba se tornando, na verdade, um religioso interesseiro. E aí complica, porque quem é que gosta de lidar com o interesseiro? Né? Quem é que gosta de ficar o tempo todo servindo e o outro só sugando? Tem uma hora que você vai virar para a pessoa e vai dizer, a fonte secou.
Eu não vou fazer mais nada, vai que é tua, agora é a tua vida, agora é o teu tempo. Então, é mais ou menos assim. Então, quando a gente está falando sobre servir a Deus numa igreja, cujo propósito não é ser uma religião, mas ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que é desafiador, porque ao mesmo tempo que somos uma instituição humana, com orientação e regras humanas, precisamos estar conectados ao sobrenatural e conhecer a vontade de Deus. Isso só funciona quando existe amor, um amor não fundamentado no que eu quero, mas na necessidade de outras pessoas que eu não conheço, e quando então eu consagro o meu serviço a Deus. Quando eu faço as coisas crendo que eu estou fazendo para Deus, do jeito de Deus, na vontade que Deus quer. E aí as coisas vão... O que eu ganho com isso? Bom, a minha vida vai tomar rumos diferentes. Portas que precisam ser abertas se abrirão, e portas que precisam ser fechadas se fecharão. Né? E aí você vai tendo uma vida sendo guiada por Deus. Bom, eu também posso, como já foi falado aqui hoje, consagrar ao Senhor aquilo que eu oferto para Ele. Aí vamos lá para o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, a Torá de Moisés, nesse livro chamado Levítico, que são as leis do povo de Israel, capítulo 22, versículo 1 e 2, quando Deus vira para Moisés e disse o Senhor a Moisés, diga a Arão, que era o sacerdote, e aos seus filhos, os descendentes de sacerdotes, que depois seriam sacerdotes, que tratem com respeito as ofertas sagradas, que o povo de Israel me consagrar, né? As ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Presta atenção, eu sou o Senhor. Então essa palavra é uma palavra que diz o seguinte: líder da igreja, quem está na organização da igreja, quem é o pastor da igreja, trata com respeito aquilo que o povo da igreja está trazendo. Presta atenção, não vai fazer o que não deve com aquilo que o povo entregou para mim. Então, queridos, olha só, se vocês entregam o dízimo e é desafiador para vocês entregar dinheiro para outra pessoa tomar conta, alguém que tem essa consciência fica simplesmente apavorado. Porque quando a gente vai tomar conta, ou vai gerir, ou vai ser o gestor desses recursos, o nosso relacionamento não é leviano nem de profanação, mas é um relacionamento de temor, respeito, de completa submissão. E se eu não tiver consagrado ao Senhor para ouvir o que Deus quer que eu faça com aquilo que o povo trouxe em nome de Deus, para o uso de Deus, eu vou pagar um preço caro. Eu sou o Senhor. Então, é o seguinte, tranquilo, a gente pode não ver, e a gente pode, pelo contrário, né, só ouvir falar de pastores desonestos, de gente corrupta na igreja, de gente que está usando a religião e a fé para se beneficiar, e estão se dando bem. Eles acham, até que vai chegar um dia que a conta vai chegar, que a conta vai cobrar, que vai chegar lá o extrato bancário, lá na fé, né, isso aí, quem se dá bem, a custas de pessoas de fé, claro, já perdeu a fé faz muito tempo, já não entende mais nada das coisas de Deus, então não valoriza a eternidade, mas quando a eternidade vier bater a sua porta, e chegar lá, talvez o tablet lá do mundo espiritual, olha, está escrito aqui, que você fez isso? A conta vai chegar. Então, aqueles que lideram uma igreja e acreditam em Deus, que Ele é o Senhor, sabem que é algo de extrema responsabilidade. Mas isso não funciona apenas para o sacerdote Arão, para o pastor da igreja, porque ainda que a igreja hoje seja diferente do tempo de Moisés e do tempo aqui do livro de Levítico, que tem mais ou menos aí 3.000 a 4.000 anos que foi escrito, mas a essência ou a estrutura, ela é similar. Temos um líder, temos liderados, temos um povo, né, que agora serve a Deus, e um povo que consagra, que oferta coisas a Deus. Seja o seu serviço, o trabalho que faz, como esses músicos aqui fizeram hoje brilhantemente, cantaram aqui, consagraram o seu serviço a Deus. Está ali o pessoal da mesa de som, está ali o pessoal do Data Show, estão ali as pessoas aqui no entorno, servindo a Deus, cuidando da igreja, seja eu aqui, né? Isso quando é consagrado a Deus, isso é para Deus. E se eu não entender que eu estou consagrando a Deus
é para o uso de Deus, eu vou me tornando um religioso. A minha vida seca. E aí os benefícios de estar desfrutando do privilégio da presença de Deus vão se passar, vão se esvaziar da minha vida. E eu vou viver uma vida, né, morrendo de sede em frente ao mar. Né, com toda aquela água, mas ela não vai ser saudável para mim, não vai me fazer bem. E eu vou tentar dar um jeito de me dar bem, mas no fim a conta chega e o preço é pago. Então, quando eu estou servindo a Deus, dada a responsabilidade, eu preciso de amor e preciso de me consagrar a Deus. Quando eu tive um chamado a Deus para o meu ministério, uma das coisas que eu fiz foi fazer uma oração a Deus que se repete ao longo de tantos anos, que é a oração seguinte: Senhor, se algum dia eu perder a fé, se algum dia eu não te servir de forma apropriada, se algum dia eu não for digno daquilo que o Senhor me chamou para fazer, Senhor, por favor, não me permita viver, me leva, me tira, para que eu não possa profanar o teu nome, para que eu não possa envergonhar o teu santo nome. Tamanha a relação de temor e responsabilidade com as coisas que são de Deus. Então eu lamento, embora não tenha uma solução, mas lamento aqueles que se esqueceram de quem é Deus, se esqueceram de como as coisas funcionam. Mas a gente também sabe que tem muita gente que está dentro da igreja e que acaba fazendo vista grossa, acaba fazendo meia-culpa, acaba preferindo a religião. Então se merecem. Né? Eu estou falando aqui para pessoas que querem encontrar-se com Deus, viver uma vida com Deus, ter um relacionamento com Deus e desfrutar de um tempo de vida em abundância com Deus nesse tempo, e depois da morte a vida eterna na presença de Deus para sempre. Então, é esse tipo de serviço que não diz respeito a nenhum tipo de benefício que eu venha ganhar com isso, mas é fundamentado no amor, ok? Então, quando eu vou consagrar o meu serviço a Deus, eu preciso entender a dinâmica do coração de Deus, daquilo que eu faço para Deus. Eu consagro as coisas. Então, eu estou tentando tornar o caráter de Deus, ou o coração de Deus, revelado através da maneira como Deus lida com as coisas que são dele. Nesse mundo onde todos têm interesse para fazer alguma coisa segundo o seu próprio benefício. E o mundo só está se arrebentando e ninguém para. Parece que é uma cegueira, né, geral, generalizada, que ninguém para ver. Puxa, o que eu estou fazendo há tanto tempo não está me trazendo o que eu esperava. Será que eu posso mudar? Daí a frase do grande filósofo: nada muda se nada muda. Porque se eu tentar chegar a resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre, é uma loucura. Nada muda se nada muda. Uma coisa é ter a consciência disso, a outra coisa, né, é conhecer isso. Uma coisa é saber, e a outra coisa é ouvir e entender. Ok, já ouvi, já entendi. Mas é diferente quando você conhece, quando você sabe, quando isso, então, leva você a uma reavaliação contínua e constante para que você possa mudar para melhor, mudar para alcançar os resultados que você espera alcançar, né? Então, se você quer resultados diferentes, faça diferente. Baseado nisso, eu quero ler com vocês o livro de Números, capítulo 8, verso 9 até o verso 11, que é algo que a gente pretende ou copia aqui na igreja, no que diz respeito à consagração do serviço a Deus. Números, capítulo 8, verso 9 a 11, né, lá na consagração dos filhos de Arão, ou da tribo de Levi, né, ou dos sacerdotes de Deus, eles faziam assim, Números, capítulo 8, versículo 9, diz assim, você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Verso 10. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre ele. Verso 11. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte do povo de Israel, e eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. O que nós vamos fazer aqui hoje? Daqui a pouco eu vou chamar aqui algumas pessoas à frente. Olha o verso 9, você levará aqueles que servem para frente. Verso 10, né? Você levará aqueles que servem para frente na presença do povo. Vocês são o povo de Deus, né? E aí o povo de Deus vai impor as mãos, e vocês vão esticar as mãos. E nós vamos orar, dedicando os que vão trabalhar ao Senhor.
Então, ainda que isso tenha sido uma orientação extremamente antiga, a metodologia continua sendo a mesma, porque está no coração de Deus. Nós não somos um povo de Moisés de 4.000 anos atrás. Nós somos hoje um povo brasileiro, a maioria de nós, se não todos, cariocas alguns. Se bem que aqui tem uma invasão, né, lá do povo lá de Riba, Fortaleza, Recife e arredores, né? Então você tem aqui o povo brasileiro, né? Nós não somos israelitas, mas é o povo de Deus. E o povo de Deus continua agindo na consagração do serviço a Deus da mesma forma. E o que acontece após esse movimento? Números capítulo 8, versículo 14. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Então vai começar a haver uma distinção, uma separação. Quem trabalha e quem não trabalha. Quem é consagrado ao Senhor para o trabalho e quem não é consagrado ao Senhor para o trabalho. Como nós fazemos isso nos dias de hoje, através da nomenclatura. No caso, hoje, obreiros. Trabalha como obreiro. Apoio pastoral. Trabalha como apoio pastoral. E aí, ministérios da igreja. Trabalha como alguém que é responsável pelos ministérios da igreja. Então, esses nomes, eu não sei outras igrejas em outros lugares, mas aqui, esse nome, ele não vai dizer quem é mais importante ou quem é menos importante. Esse nome vai distinguir a atividade que cada um faz. Porque se esse nome representasse quem é mais importante, quem é menos importante, seríamos uma empresa, seríamos uma estrutura feita dentro de um regime humano, visando a funções e valores humanos. Aí já não haveria mais amor, aí haveria interesse de importância, aí haveria um anseio para que eu seja mais reconhecido, para que eu seja mais importante, eu preciso ter um cargo maior na igreja. Talvez isso tenha sido o motivo de tantos terem assumido tantas funções e cargos, sem efetivamente terem recebido essa orientação para fazerem aquilo que estão fazendo. Gente no lugar errado, fazendo coisa errada, por um anseio de reconhecimento e de ser valorizado dentro de uma estrutura hierárquica humana, mas no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, o valor que a pessoa tem é o valor dela e a função não vai ser mais-valia. Por isso que é difícil entender a ideia da política ou da política social ou da sociologia, que é uma das faculdades que eu estou fazendo, termina agora esse ano, graças a Deus. É difícil entender isso dentro do mundo evangélico e cristão, porque para Deus e diante de Deus, todos nós somos iguais. A Bíblia fala que o que era uma colina, ele desmontou, e o que era um buraco, ele aterrou, a fim de nivelar a todos, para que nós não fizéssemos distinção entre pessoas, mas há uma distinção das funções. Então, as funções, elas vão ser diferentes segundo o propósito que Deus tem para cada um, segundo o chamado que Deus tem para cada um, segundo aquilo que Deus pretende para fazer para cada um. E cada um que se dedicar, cada um que se esforçar, cada um que fizer mais, será reconhecido por aquilo que fez, né? E vai fazer por amor, porque ama, porque se consagra ao Senhor. Então, Números 8,14 fala que existe uma distinção dos demais. Números 8,22 diz assim: depois disso, foram à frente, o povo impôs as mãos, houve uma distinção. Depois disso, verso 22, os levitas passaram, no caso aqui é outro tempo, a ministrar na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. E o que a gente tem aqui na igreja? Os líderes de ministério, os obreiros, a equipe de apoio pastoral, os diáconos, todos debaixo da supervisão do pastor. Então, o modelo é bíblico, a estrutura é a mesma, dentro de uma perspectiva de não nos tornarmos uma estrutura completamente sem uma orientação, porque seria trágico, né? Se não houver uma direção, a gente não sabe para onde ir, mas também sem nos tornarmos uma empresa, onde existe ali uma questão de cargos e salários, uma questão de honras e benefícios. Longe disso acontecer aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos?
Então veja, é desse movimento que copia, imita, busca ser igual à palavra de Deus que o pastor, ele executa e faz as coisas. Eu quero explicar isso para você entender o porquê que as coisas são como são. Porque senão você acha que tem que ser igual a todo canto. E não é. Nós temos características exclusivas daquilo que a Bíblia nos orienta a fazer e a ser. E o objetivo é tentar ao máximo seguir aquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, um detalhe importante que não se pode esquecer, está aqui em Números 8, voltando um pouquinho, o verso 16, né? E diz assim, ó, os que vão servir, eles são do meio do povo, e deverão servir inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus, em lugar dos primogênitos, do primeiro filho do homem de cada mulher israelita. Dentro do contexto de Deus, dentro da cabeça de Deus, quem serve à igreja, ou quem serve ao povo, está, na verdade, tornando aceitável ou viável a utilização da igreja enquanto igreja, né? Então, eu posso ter na igreja gente que fuma, que bebe, que rouba, que mata, que adultera, mas que está buscando a Deus. Mas na liderança da igreja, não. Eu preciso ter pessoas sérias, pessoas dignas, pessoas que busquem ser exatamente, totalmente consagradas a Deus. Então, a tragédia da igreja é quando alguém que não deveria liderar, porque não é totalmente consagrado, lidera. E a tristeza é quando existe algum interesse que impede tirar quem não deveria estar no lugar, mas que ainda está lá sem poder estar. Então, graças a Deus, nos 19 anos de igreja que nós vamos fazer agora, até hoje, não tivemos nenhum tipo de escândalo com aqueles que lideram aqui na igreja. Isso é misericórdia e graça de Deus, porque são pessoas que se esforçam, pessoas que se dedicam, pessoas que por amor agem, pessoas por amor e misericórdia a outros que virão, né? Que hoje estão aqui e amanhã não estarão, mas que servem a Deus através dessa igreja. Então é nesse movimento que eu quero dizer para você que é exatamente isso a que Paulo se refere quando fala em Romanos capítulo 12, versículo 1. Muita gente tem esse texto até decorado na cabeça, mas não entende o que significa ser um sacrifício vivo. Paulo em Romanos 12, 1 escreve para a igreja de Roma: eu peço a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, escolha, como alguém que se coloca no lugar de outro, sacrifício vivo, santo, que é separável, mas que vai agradar a Deus, né? Este é o culto, ou é o serviço que você faz porque você quer fazer, porque você escolhe fazer, é o culto racional. Então quem serve a Deus tem um nível ou um grau de exigência maior no que diz respeito à consagração. Então, de alguma forma, os que se dispõem a servir a Deus, e a nossa estrutura, ela tem diáconos, equipe de apoio pastoral, obreiros e líderes de ministério-chave e pastores. Esses que estão dentro desses grupos, que são os ministérios chamados ministério-chave, os ministérios principais, ainda temos grupo de dança, ainda temos teatro, ainda temos o louvor, inúmeras outras atividades, mas englobadas dentro dessa estrutura básica. Todos precisam ter algo que a gente chama no nosso crentez de uma vida que dê bom testemunho. Então isso diz respeito ao que você posta na sua internet, ao que você fala, ao que você bebe ou que não deveria beber, a roupa que você usa ou não deveria usar. Se você é do Israel, tudo tranquilo, mas quando você passa para o lado do levita, o que serve, aí você tem um dever de responsabilidade um pouco diferenciado dos demais. E eu quero que vocês entendam isso. Está claro para vocês? Então, o que se espera? Então, por isso que é uma coisa dinâmica. Entra gente, sai gente, gente que fica, gente que sai. É normal, porque em algum momento, talvez alguém precise parar
em algum momento alguém possa entrar, não é algo definitivo, né? Como um emprego público que você entra, trabalha, se aposenta e ganha o resto da vida por aquilo. No mundo cristão não funciona dessa maneira. É de acordo com a vontade e com o tempo. Eu mesmo, sendo pastor, estou aqui hoje. Quem é que vai querer seguir um pastor todo arruinado, com a vida toda enrolada? Né? O cara enrolado, o cara não trata bem a sua mulher, não trata bem seus filhos, o cara rouba, o cara tem uma vida. Quem é que vai seguir um pastor desse? Né? Ninguém que tem a fé fará isso. Então, se em algum momento esse tipo de demérito ou de desonra atinge a vida de um líder, de um pastor, é diferente. Eu não sei por aí. Eu estou falando daqui, amém, queridos? E isso também não é símbolo de perfeição, de que você é melhor do que os outros. É uma estratégia, é uma visão, é um objetivo nosso, ok? Isso talvez seja um dos maiores desafios, não se tornar religião. Não se tornar um povo que idolatra pessoas. Não se tornar um povo que valoriza muito mais a utilidade do ser humano do que a própria glória de Deus. E por que a gente faz isso? Porque Deus tem nos dado essa visão. E eu quis, com essa palavra, de alguma forma te dar a entender que a consagração do serviço do Senhor, ela só existe, número 1, quando há amor. Número 2, quando você torna sagrado aquilo que você dedica a Deus. Isso não é por imposição, é pela vontade. E isso identifica aquele que serve a Deus de uma maneira diferenciada dos demais. Não segundo a hierarquia do mundo, que é um crescimento do menor para o maior, mas segundo o valor daquilo que você tem chamado de Deus para servir. Senão seríamos religião. E por fim, isso tudo é feito debaixo da direção e da vontade que Deus tem para a nossa vida.